E ela me contou que ela abriu a loja e ela estava passando por um momento difícil na vida, ela estava se divorciando com uma filha pequena, e que a Hope trouxe sentido para a vida dela. E aí eu vi que é isso que traz sentido para a minha vida, poder impactar a vida de outras pessoas de uma maneira positiva, duradoura. É isso que me realiza, é isso que vai fazer com que eu deixe meu legado aqui nesse mundo. Nos últimos 30 anos, passei pelas maiores agências de publicidade do mundo, lidando com clientes de todos os tamanhos e segmentos, enfrentando o maior de todos os desafios, as transformações radicais que o marketing e os negócios sofrem por conta da tecnologia. Eu sou Luiz Tastaldi, estrategista de marketing, de negócios e de identidade, e criei o Edu para aplicar minha própria filosofia, onde estratégia de vida e de negócios se cruzam. Hoje, eu ajudo pessoas, marcas, negócios, líderes e até países a ocuparem o seu lugar no mundo, seguirem o que acreditam e decidir com estratégia. Porque ser quem você é define quem os outros deixam de ser. E essa sempre será a maior vantagem competitiva que existe. E é o que eu chamo de se manifestar. Que bom ter você aqui assistindo a mais um Manifeste, que é um encontro, um momento único gravado no Teatro B32, o icônico Teatro da Baleia, ali no coração da Faria Lima. E como eu digo, de lá ninguém sai igual. Nesse, eu falei sobre uma das maiores habilidades que o ser humano tem, e que não é um dom, não é genético, é uma habilidade mesmo, e que precisa ser desenvolvida. A nossa capacidade de dar significado às coisas. Porque o significado norteia as nossas emoções e, consequentemente, as nossas ações. E muitas vezes muda até o caminho que você escolhe seguir. E talvez seja aí que mora uma das maiores autonomias que a gente pode conquistar na nossa vida. A autonomia de não deixar que o medo, a comparação, o passado, os algoritmos ou a opinião dos outros decidam o significado da sua própria história. Porque, no fundo, o ser humano é isso, um significador. Então, dá uma olhada no que eu falei na abertura desse manifesto sobre o poder do significado. Isso aqui é uma das coisas mais espetaculares que a gente tem. Cada vez que eu mergulho um pouco nesse lado de neurociência, neurolinguística, do meu jeito, fuçando, curioso, cara, eu fico assim, eu falei até pra Sara outro dia, se tiver reencarnação eu vou voltar neurocientista. Porque é inacreditável o que esse troço é capaz de fazer. Eu coloquei ele em ouro. Inclusive, quando perguntam para mim, por que você não bebe? Porque eu não bebo zero álcool. Porque eu sou incapaz de colocar uma gota que vai alterar o funcionamento dessa história. Porque esse negócio funciona sozinho para manter a gente vivo, apesar da gente. Que a gente fica fazendo tudo para atrapalhar o trabalho deles. Mas o que mudou dentro dele foi isso aqui. O significado de tudo. A gente tende a achar que a coisa mais fantástica que a gente tem é a imaginação. Nenhum outro ser tem a capacidade de ver o que não existe. E o ver o que não existe tem dois formatos. Ele pode se formar como imaginação ou como fé. Não importa. Fé não vem da religião. O poder, para mim, mais fantástico dentro dessa esfera, tirando as outras, né, de gestão, de metabolismo, de tudo que a gente tem no corpo, é o poder de dar significado para as coisas. Isso é a coisa mais inacreditável que a gente tem. E nós somos significadores de coisas o tempo inteiro, porque o nosso cérebro trabalha dessa maneira. Ele trabalha significando. Vocês vão ver. O significado, a autonomia da sua vida está na habilidade de controlar o significado de tudo que tem nela. Das pessoas que vocês se relacionam, do trabalho que vocês têm, de quem vocês são com vocês, de como a maneira que você vive significa para você, como é que a gente controla isso. Tem um caminho simples e um caminho complexo. O caminho simples é você fazer uma simples pergunta. Bem simples pergunta mesmo. O que isso significa? Quando você começa a questionar o significado de tudo na sua vida,
você começa a ter controle das suas emoções. Isso muda muito. É o que eu falei, se eu soubesse disso antes, sabe o que ia acontecer no nosso tabuleiro da vida? Olha isso aqui que espetacular. Esse é o tabuleiro da vida do Manifest. A gente começa ali no bercinho, ó, e vai terminar ali no fim da vida. E tá a nossa vida inteira aqui. A infância, a escola, a adolescência, a amizade, o primeiro amor, faculdade, a carreira, a família, a carreira, as crises, a reinvenção. Tudo vai estar aí. A maturidade, infelizmente, a sabedoria lá no final só, tá? O que é o significado? Deveria ser o checkpoint da vida. A gente deveria aprender isso com os nossos pais lá. Cara, o que significa isso? Deveria ser uma pergunta que os nossos pais deveriam fazer desde pequenininho. A gente estaria fazendo ela o tempo inteiro. A gente costuma controlar as emoções e não o significado que causar nas emoções. Então tá lá o molequinho para ir jogar bola, aí você fala, filho, vai tranquilo, se perder, o que importa é competir. Você tá maluco? Essa frase não tem que existir. Aquela sensação, a derrota ou a vitória tem um significado. Perdeu? O que significa, filho? Tinha que treinar mais, tem que mudar de time, talvez esse esporte não seja para você, não importa. Essa pergunta a gente tem que fazer constantemente. E a gente faz perguntas erradas, a gente tenta nortear as nossas emoções, tá? Significar são os checkpoints da vida. Cada vez que você cruza essa pergunta, pode acreditar que a vida toma um outro rumo. E como em todo Manifest, antes da conversa com o convidado, eu sempre apresento um Manifesto à Vida. É um vídeo que ajuda a abrir o contexto da noite. E nesse encontro, o tema era justamente esse, o poder do significado. O que significa essa imagem para você? Não é o que separa os otimistas dos pessimistas. Isso é o que essa imagem representa para a maioria das pessoas, mas está longe de ser o que ela significa. Porque o significado de tudo não está no mundo, está em você. Para alguém perdido no deserto, esse copo pode significar sobrevivência. Para alguém com uma flor na mão, pode significar um vaso. Para alguém com uma dor de cabeça, pode significar a cura. As coisas, as pessoas, as emoções não significam absolutamente nada sozinhas. Elas significam alguma coisa para alguém. E é aí que começa uma das coisas mais impressionantes que um ser humano é capaz de fazer. De dar significado a tudo que existe na face da Terra, inclusive a si próprio. Algo que tem preço pode passar a ter valor. Uma cor pode significar uma intenção. Uma letra pode significar um tipo sanguíneo ou uma classe social. Um pedaço de pano, um país inteiro. Um coração pode significar amor ou ironia, depende de quem mandou. Significados são individuais, intransferíveis, mas totalmente controláveis. E o seu cérebro é que significa as coisas em uma velocidade brutal. E antes mesmo que você consiga pensar sobre aquilo, ele procura dentro de você tudo o que já viveu, tudo o que aprendeu, tudo o que ouviu, que leu, que acredita, que teme, até aquilo que nunca aconteceu, mas que você repetiu tantas vezes dentro da sua cabeça que o seu corpo já entendeu que aquilo é verdade. Aí ele faz uma previsão. Isso é rejeição, é perigo, é vergonha, vai dar errado. E essa previsão não fica só na cabeça. Ela muda a sua respiração, acelera seu coração, tensiona o seu corpo, solta uma emoção e essa emoção começa a decidir a ação que você vai tomar. E é por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela em direções completamente diferentes. Porque não é o que aconteceu, é o que aquilo passou a significar. E é por isso que a maior autonomia que alguém pode conquistar não está em controlar o que a gente sente, mas em escolher melhor aquilo que passa a alimentar a sua cabeça e vai definir o que você sente. As informações que você consome, as pessoas que você escuta, as histórias que acredita, os lugares que vai, as experiências que decide viver. Porque é disso que a sua bagagem é feita. É dessa bagagem que o seu cérebro vai tirar as próximas respostas, os próximos significados. Talvez nunca tenha sido tão fácil deixar outra pessoa decidir o significado das coisas por você. E nunca recebemos tantos sinais e tão pouco contexto. Você vê uma viagem e imagina a vida perfeita, vê um resultado e imagina que chegou atrasado.
vê alguém sorrindo e imagina que ela nunca teve medo. A internet não mostra a vida dos outros, ela mostra fragmentos e obriga a sua cabeça a inventar o resto. E quase sempre, a cabeça inventa usando aquilo que mais teme. Uma comparação vira insegurança, uma insegurança vira ansiedade, e uma ansiedade pode começar a decidir uma vida inteira. Mas existe uma saída, porque o significado não é o fato, não é uma sentença, é uma construção. E toda construção pode ser revista. E você pode escolher o que aquilo vai virar dentro de você. Uma plateia pode significar julgamento ou uma realização. Porque no fim, o mundo não é apenas o que acontece com você. O mundo é o que aquilo passa a significar dentro de você. E talvez a maior autonomia que alguém possa conquistar não seja de controlar a vida ou as emoções, seja parar de deixar que o medo, o algoritmo, a comparação ou a opinião dos outros decidam o significado dela. Porque você é aquilo que aceita significar e também aquilo que escolhe fazer significar, contanto que você se manifeste. A coisa mais difícil que tem aqui não é achar, mas só fazer essa parte aí desses raciocínios, mas é achar um convidado que ilustre o que eu quero falar. Então, quando eu tenho a história pronta, eu tenho que ir atrás de uma pessoa e fazer uma curadoria e falar assim, pô, essa pessoa significa isso aqui. E foi assim em todos, né? E esse foi super difícil de achar, mas foi muito bacana quando eu encontrei ela e, né, olhando, enfim, os conteúdos que ela posta nas redes, que são muito legais, né? Não só o que ela fez nos negócios dela, mas, enfim, foi muito bacana ter encontrado. E o meu chefe de casting, FIFO, né, nos conectou, então vai ser uma honra ter aqui. Mas a história dela, que a gente vai papear aqui, começa de uma coisa que todo mundo aqui tem. Todo mundo nasce numa história. Todo mundo nasce numa história pronta. Já numa família, enfim, você nasce num contexto, ou sem família, não importa. Mas a gente nasce em algum contexto, em alguma história. Com pessoas, com escolhas, com conquistas, já com dores, expectativas ali, né? Enfim, com um jeito já meio programado para ver o mundo. E às vezes até com um lugar que parece que foi reservado para você, ó. Tava te esperando, agora você começa a tocar daí, hein? E no começo a gente talvez só tente entender qual é esse lugar e como é que a gente vai se encaixar nele ali, né? Tenta corresponder à expectativa dos personagens que já estavam ali na história, tá? Mas chega uma hora que, para alguns que encontram um significado diferente em si ou nessa história, começa a não caber ali, né? Porque existe uma diferença grande entre fazer parte de uma história e perceber que a sua história pode começar daquele ponto, né? E que você merece aquilo, que você precisa mudar, que você precisa respeitar o que você sente. E talvez significar tenha muito a ver com isso, de entender que a vida que nos entrega coisas muito grandes, ela pode ser muito maior ainda, dependendo do significado que você der para elas. Então, talvez, acho que essa nossa convidada de hoje ilustra muito esse significado de ser maior do que aquilo que a gente faz ou do que aquilo que a gente recebe da vida, por maior que aquilo seja. Bom, vamos receber com toda essa salva de palmas Sandra Chaio. Muito obrigada. Você não é uma convidada à minha altura. Um dia eu chego lá. Eu só tive um convidado. Você vai sentar ali, por favor. Nossa, a Fátima Scarpa ia me matar. Por favor, só vou sentar depois de você sentar. Aprendi com ela nos posts dela. A gente precisa de água, café Fazenda Floresta.
Adorei conhecer a história das 3 irmãs. Somos em 3 irmãs também na Hope. Não, pode falar. É muito parecida. Eu tenho até umas perguntas para fazer, baseado até no que eu aprendi com a história delas ali. Porque elas sofreram, não sei se a palavra é preconceito, mas acho que é assim, mas peraí, seu pai não ia fazer desse jeito, seu pai, cara, não ia... Tentando, até que aceitaram, né, elas entrando e falaram assim, não, tudo bem, vai, beleza, mas a gente quer falar com o marido de vocês, não com o... Cara, e tudo bem que era um outro universo ali, né? Mas, Sandra, uma das coisas que mais me pegou, eu acredito nesse negócio do universo ter se alinhado para a gente estar aqui junto, foi um post que você falava exatamente isso, de ser quem você é, né? Que eu acho até que é esse aqui, ó. Você não é o que você faz. Eu sinto muito te dizer, mas você não é o que você faz. Você constrói, decide e carrega o peso, mas no fundo sempre resta aquela dúvida. Quando eu vou sair? Quanto tempo vai levar para esquecerem que eu existo? É por isso que tanto líder não consegue soltar o controle. Não é porque o negócio precisa dele, mas porque ele precisa do negócio para se sentir vivo. Na verdade, se você construiu algo que só funciona com você presente, você não construiu uma empresa. Você construiu um emprego de luxo. Eu aprendi isso estudando sucessão a fundo. Meu pai fundou a Hope em 1966 e ela continua crescendo porque ele construiu algo maior do que ele mesmo. Ele não queria ser insubstituível, ele queria ser eterno através do que ele criou. Legado de verdade não é sobre ser o centro das atenções, é construir uma estrutura que não precisa de você para continuar relevante. Eu me coloco como prioridade na minha vida pessoal justamente para ter clareza na vida profissional. Eu sou a Sandra e a Hope é o meu legado, não o meu ego. Quando o negócio vira extensão do ego, ele morre com o dono. Quando vira legado, ele atravessa gerações. E você está construindo um legado real ou só está alimentando o próprio ego? Não, é espetacular. E é isso que eu acho, que eu falo sempre. Quando você é maior do que o que você faz, você não é refém daquilo que você faz. Você é maior do que o seu cargo, do que a cadeira que você está. Né? Quando alguém bate na sua porta, não pergunta o que você faz, pergunta quem é. E aí, dependendo da sua resposta, eu vou abrir ou não a porta. Dependendo do que você fizer, talvez eu não precise mais do que você faz. Como foi isso na realidade ali? Porque você era arquiteta, você se formou na arquitetura e aí tinha uma empresa, mas você sempre foi maior do que o que a vida te entregou ali, por maior que fosse, pelo que eu percebi. Mas é isso que eu queria entender, porque esse post eu falei, é ela. Aonde eu vim parar aqui, né? Bom, primeiro eu queria te agradecer por esse convite, que apresentação linda que você fez, me fez repensar várias coisas da minha própria vida. Adorei conhecer você, a Sara, a Maria, vocês trabalham em família, eu trabalho em família, eu sei como que é as dores e as delícias, né? Mas é acima de tudo uma satisfação estar aqui presente nesse momento com vocês. Eu tenho uma empresa que chama Hope Esperança, e a gente acredita de verdade de que o futuro sempre vai ser melhor do que o presente, né? É um otimismo que não é um otimismo ingênuo, mas é o que a gente pode fazer, que contribuição que a gente pode dar para o mundo para fazer com que a gente deixe a nossa pegada, a nossa própria marca no mundo. E eu nasci numa família de imigrantes, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, com histórias de resiliência, de superação, e sempre dei muito valor a isso, a tudo que eles construíram. Não só a empresa, mas a família, os valores, os princípios. E como você mesmo falou na sua apresentação, né, a gente é um resultado de tudo que a gente vive e do contexto que a gente nasce. Eu nasci uma mulher judia, brasileira, né, então uma série de fatores fizeram com que eu chegasse onde eu cheguei. E o meu pai, apesar de vir de uma cultura árabe muito machista, ele amava as mulheres. Ele teve 3 filhas, ele tinha 5 irmãs. Não tinha como, né? Não tinha como, ele era rodeado pelas mulheres. E ele empreendeu com um negócio super feminino,
né? O primeiro negócio que ele abriu era uma fábrica de calcinhas, que é o que tem até hoje. E aí, quando você fala em confecção, é mão de obra intensiva, principalmente de mulheres. Sempre tem uma mulher lá, costureira, atrás de uma máquina de costura. E ele, vivendo essa realidade que ele se colocou, ele sempre criou as 3 filhas a acreditarem que elas poderiam ser o que elas quisessem. E isso é muito contraditório da cultura que ele vinha. Eu sou a do meio. A do meio? A do meio. E eu sempre busquei, então sempre tive muito orgulho de tudo que ele tinha construído, mas eu sempre quis buscar o meu caminho. Eu queria construir a minha própria história, deixar a minha própria marca no mundo. Mas empreendedor é um mindset, né? A gente tem uma cabeça empreendedora, a gente sabe enxergar oportunidades. E o meu pai, ele estava vivendo um período, eu estava estudando arquitetura, eu queria trabalhar com imóveis, ele tinha alguns imóveis também, e aí eu estava trabalhando nesses imóveis para construir e transformar aquilo em negócio. Com 20 anos. Com 20 anos a gente acha que a gente sabe tudo, né? Mas, não, com 16. Com 16 também, né? Mas estava indo por esse caminho e eu vi que ele estava passando por um dilema na fábrica. Na época a roupa era uma fábrica. A roupa era uma marca muito conhecida, muito reconhecida no Brasil inteiro pela qualidade, pelo conforto, mas era uma marca que vendia em multimarcas. Não existia no nosso setor nenhuma loja, uma rede de lojas, igual viajava via Victoria's Secret, via as marcas brilhando lá fora. Aqui vendia-se moda íntima em lojas de departamento ou em multimarcas, lojas especializadas. Então, onde vendia roupa, vendia uma série de outras marcas. Não tinha valor agregado, que nem a história da caneca. A roupa era o que ela fazia. Era o que ela fazia, exatamente. Mesmo com um nome com um significado incrível. Com esse significado, que tem muito a ver com a autoestima, né? De a gente poder ser o nosso potencial, de a gente ir além, né? Mas é aí que eu enxerguei essa oportunidade. Nesse momento, eu falei, deixa eu entrar lá para ver o que está acontecendo. Meu pai queria crescer, expandir, já tinha conquistado muitas coisas na vida, ele teve uma infância muito humilde. Eu estava querendo entender o que estava acontecendo, entrei na empresa para fazer um estágio, me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu enxerguei a oportunidade de empreender dentro da empresa que meu pai tinha criado lá atrás e transformá-la numa outra coisa. E você teve liberdade para fazer isso? Ou ele falou, eu toco isso aqui há 50 anos, vem dar palpite aqui? Sabe aquele fundador que tem medo de mexer no time que está ganhando? Meu pai não era essa pessoa. Ele destruía o negócio dele todo dia, se precisasse, para criar algo que pudesse ser maior. Ele não tinha medo, ele tinha muita coragem, né? Então, ele não dava autonomia, ele delargava, não delegava, ele delargava e dava autonomia, e ele queria que a gente errasse, para que a gente aprendesse, para não ter tudo fácil também, porque se ele vai corrigir tudo que a gente faz, a gente não vai aprender. Você acha também. Que em alguns momentos ele sabia que vocês iam errar e ele falou, deixa? Com certeza. Nossa, várias brigas. Vocês brigam? Vocês que trabalham em família? Ele me mandava embora. Sabe quantas vezes ele mandava embora? Ele não briga porque não manda. Eu não tenho nenhum poder lá. Eu só obedeço. Então, essa é a nossa realidade. Mas, enfim, eu enxerguei essa oportunidade de transformar essa marca na marca que eu queria usar, porque na época os produtos eram muito simples, muito básicos, eram commodities. E quando eu entrei, se eu queria colocar um lacinho na calcinha, eu não conseguia, porque o meu concorrente tinha mais barato, era uma guerra de preços, não tinha diferenciação, não tinha valor agregado ao produto, então eu ia perder aquela venda. Então eu tive que me adequar ao mercado ou criar algo diferente, destruir o meu negócio que eu tinha naquela época para arriscar e construir algo diferente. E foi isso que aconteceu. A gente tinha 70% das vendas, o faturamento da empresa era para loja de departamento, para 6 clientes. A gente aprende em negócios que a gente não pode concentrar todos os ovos na mesma cesta, né?
E aí eu enxerguei essa concentração, até pensava assim, poxa, imagina se um desses 6 quebra. 50% era para um cliente só. Sabe quem? Lojas Americanas. Imagina se quebrasse. Quebrou, né? Imagina. Mas daí que eu tive essa ideia de fazer um reposicionamento da marca e entrar no varejo como marca. Eu queria colocar lojas monomarca Hope. Não existia nenhuma outra marca no setor, então, que tinha lojas nos shoppings. E eu tive essa ideia e ele bancou a minha ideia. Ele enxergou também que estava acontecendo um boom de shopping centers no Brasil. Em São Paulo tinha meia dúzia de shoppings, agora nem sei quantos tem, né? Então, isso pelo Brasil inteiro. Então, ele vislumbrou o crescimento da marca através do varejo. E ainda bem, porque hoje a gente vê que as marcas daquela época, os nossos concorrentes, mesmo as marcas relevantes da época, eram marcas que vinham da indústria. Quem não entrou no varejo como marca, sumiu do mercado. Ou quebrou ou já é irrelevante. Eu sigo você muito nas redes, seus conteúdos, eu acho muito legal, muito relevante, porque você não está no teu ambiente. No meu estilo, eu tento fazer essas provocações do meu jeito. Não, né, e não é fácil eu produzir muita coisa, porque tem valor ali o que eu quero contar, então não é simples de traduzir em 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu vejo que você tem bastante volume lá, você tem postado muito, seu marido também com você, vocês têm a quarta lá que vocês fazem, que é muito legal. Seu marido também é muito, muito interessante no estilo dele, o que ele fala ali do mercado financeiro. Mas tem uma outra pergunta para você sobre isso, né? Saindo um pouquinho da Hope e indo para você, né? Que é essa nossa grande amiga em comum. Ah, querida. Oi, Sandra, querida! Olha, saudade de você imensa, fiquei muito feliz. Tô louca para assistir esse dia especial que você tá gravando aí com o Tasta. E tô sabendo que vai ser falado bastante sobre significado. Então a minha pergunta para você é justamente na linha de o que tem significado para você como uma mulher, né, se tornar também pública. Então já tinha uma história de sucesso, mas cada vez mais presente nas redes, inspirando outras mulheres, motivando também outras mulheres. Então como tem sido essa jornada para você que já é um sucesso absoluto, mas nessa nova trajetória, digamos assim, com muito mais exposição. Que tudo na vida tem o seu ônus e o bônus. Então como que você tem lidado e como que você tem se sentido com tudo isso? Bom, primeiro eu agradeço muito a Carolzinha presente que o Shark Tank me trouxe. Mas essa pergunta tem muitas camadas, porque para mim envolve muita coisa. Você falou de medos, né, de crenças que a gente tem, e eu tinha pânico de falar em público. Se eu visse uma câmera dessas ligada, apontada para o meu rosto, eu travava, não conseguia nem pensar. Então, para mim, é um desafio e um grande motivo de superação pessoal para mim. Assim, pode parecer besteira, mas para quem tem essa crença, é um desafio superado. Agora, eu já enxergava que era importante para empresários, principalmente para quem tem uma marca, ter uma exposição de quem que é aquele CPF por trás do CNPJ. Desde que eu via o Steve Jobs lá fazendo... Poxa, o cara é bilionário, uma empresa super bem sucedida, ele estava lá, toda a apresentação de novos produtos, ele estava lá demonstrando. Se o cara faz isso, quem sou eu para ficar escondidinha lá na minha timidez por trás das celebridades que eu contratei, porque quando eu comecei esse reposicionamento, esse link com a moda foi um passo muito importante. Então, de Juliana Paz, Daniela Sicarelli, na época, foi a primeira, as grandes atrizes, celebridades, Gisele Bündchen, Anitta, sei lá, tantas grandes personalidades que representavam a minha marca. E aí, em 2020, meu pai faleceu e eu sempre resistindo, né, de aparecer. Mas em 2020 ele faleceu em janeiro. Em março, o que aconteceu? Veio a pandemia e o comércio fechou. E eu lá com 200 franqueados na época. Ele era um grande conselheiro seu? Ele é um grande
mentor, conselheiro, inspiração de vida, de pessoa, de tudo na vida, né? E a gente vivendo aquele luto, não só nossa família. Eu perguntei, porque nesse momento era um momento que você perde o chão. E você perde pandemia, o chão. E aí vem uma pandemia. E aí eu com milhares de funcionários e franqueados, né, que são pessoas que investiram em você, no seu negócio, na sua marca, e eu senti que eu precisava aparecer. Aí comecei as lives. Você lembra da época das lives? Tive que perder todo o medo que eu tinha de uma câmera. Nunca tinha feito uma selfie na vida. E aí comecei. A primeira foi muito difícil, foi horrorosa. A segunda, aí estava fazendo lives semanais, né? Para falar, não, a gente vai ajudar, a gente vai superar isso juntos, vamos sair mais fortes, e graças a Deus foi o que aconteceu, mas era toda semana a gente contando o que a gente estava fazendo, como a gente estava ajudando o pessoal da fábrica, a nossa comunidade, enfim, nossa fábrica fica hoje no interior do Ceará, então, enfim, tudo que envolvia aquele momento tão crítico. Aí começaram os veículos da mídia a me convidar para fazer lives, né? Eu fiz a primeira live que a Vogue fez, eles me chamaram para fazer a primeira live deles. E aí teve uma explosão de visualizações. Aí depois a Exame me chamou. Então eu estava fazendo live direto, assim. Aí você ganha... O significado muda na nossa cabeça, quando você vê, você significado muda. Não, e você vê como aquilo que... Cada live, cada palavra que eu falava... pegava para alguém e a pessoa vinha me agradecer, ai, que bom que você falou isso, me deu esperança. É incrível isso, né? Me trouxe de volta a esperança. Aí, olha o propósito, o nome da nossa empresa. Então, e é isso que me guia até hoje. Quando eu faço um vídeo desses, que nem o que você mostrou aqui, para mim, tá faltando um monte de coisa nesse vídeo. Eu sou muito autocrítica também. Mas é isso, a gente tem que resumir de uma forma rápida, porque o Instagram é instantâneo, as pessoas passam de 1 minuto e meio, ninguém vai assistir teu vídeo. Então, você tem que tentar traduzir isso numa comunicação que as pessoas queiram ouvir o que você tem para falar. Porque elas vão se identificar e elas vão aproveitar algo que você tem a dizer, aplicar nas suas próprias vidas e transformar, de repente, alguma coisa. E aí você vai ser responsável por isso. Tem satisfação melhor do que essa? Tem um outro post que eu quero colocar que vai falar sobre isso, e aí eu queria mostrar um gráfico aqui para vocês que eu acho muito relevante. Seu filho vai fazer parte da geração mais burra da história? Eu estava vendo um estudo que mostrou algo assustador. Pela primeira vez na história moderna, a geração Z está registrando o QI inferior aos millennials. A gente passou décadas seguindo uma regra básica chamada efeito Flynn, que dizia que cada geração nascia mais inteligente que a geração anterior. Era quase automático. A evolução cognitiva acontecia sozinha. Mas parece que o jogo virou, e virou feio. O declínio começou exatamente em 2010, quando tablets e smartphones viraram ferramentas pedagógicas revolucionárias dentro da sala de aula. E os dados são claros. Para manter o foco da geração Z, testes que antes tinham textos de 750 palavras foram para 75, uma redução de 90%. Crianças que usam computador 5 horas por dia para estudar tiveram notas piores do que aquelas que mal encostam em tecnologia. A geração com mais acesso à informação da história é a menos capaz de processá-las. Eles têm a resposta para qualquer pergunta a um clique de distância e perderam completamente a habilidade de raciocinar sozinhos. E a gente ainda acha bonitinho quando uma criança de 5 anos bloqueia um iPad sozinha, como se isso fosse sinal de inteligência e não de dependência precoce. A verdade é que a gente está criando buscadores e não pensadores. Eles sabem onde está a resposta, mas não sabem fazer a pergunta certa. Porque a facilidade não gera inteligência, gera preguiça mental e uma geração inteira que vai precisar de um algoritmo para decidir o que vestir amanhã. Você tem coragem de tirar a tela do seu filho por uma semana e ver o que sobra? Espetacular isso aí. Isso aí eu vou te falar. A questão é essa, eu acho que todo mundo está emburrecendo. Tá? A gente, essa geração que já está vindo assim... faz parte do desenvolvimento do raciocínio e das ideias. A curiosidade ela é fundamental para isso. No momento em que você não usa a curiosidade, você simplesmente solta uma pergunta e a resposta já vem pronta,
Você perde pontos de contato que vão estimular as coisas. Não, peraí, isso aqui eu não tinha visto e você pode tentar outros caminhos e aparecem outros caminhos. Mas deixa eu mostrar um gráfico para vocês importante. Dá uma olhada nisso aqui. Tem a curva da experiência acumulada. Mas tem a curva do achismo acumulado. A gente está nessa curva aqui, turma. O que é o achismo acumulado? A gente está ali, baixa convicção de alguma coisa e nada, rasa profundidade de bagagem real, tá? Beleza. O que a gente precisa para ter um significado, para saber o que a gente significa, qual a profissão que a gente quer ter significa, a viagem que a gente vai fazer significa, sei lá, todos os significados da vida. Quando você tem um conhecimento profundo disso. É assim que é a vida, é assim que seu cérebro funciona. Ele precisa, quando ele prevê alguma coisa para te proteger, ele busca lá todo o seu conhecimento. Sabe o que acontece? O seu conhecimento está ali, no pico do já entendi. A gente virou já entendi. E o já entendi é em 8 segundos, 9, 10 segundos de qualquer tema, complexo ou não complexo. Então o que acontece? Você sai ali do raso, aí você vê um post, o cara falou alguma coisa, você nem sabe se é verdade ou não, a opinião do cara. Pô, já entendi, beleza, já passei, já. E você vira especialista naquilo. Cara, é bizarro. Você vira... e eu posso falar, a gente faz isso nas conversas. Existe uma coisa que vocês têm que aprender que é o seguinte: teach me ensine. Coloca isso na sua cabeça o tempo inteiro. Quando alguém vem contar alguma coisa para você, não importa o que seja, se falar, você viu o que aconteceu, sei lá, qualquer caso aí, você viu o que aconteceu, não sei o que você responde rapidamente? Vi. Por quê? Porque você quer mostrar que você viu, que você está antenado, que você sabe. Naquele momento, você deixou de ouvir um monte de coisa diferente sobre aquela história. Então, quando alguém vem me contar alguma história, alguma coisa, cara, você viu a Sandra Chayo lá no Manifest? Vi, foi ótimo. Cara, vi, mas me conta. Pode ser uma outra parte que eu não tenha prestado atenção. A gente parou no já entendi, e a gente não entende nada, a não ser as pessoas que estão lendo, estão estudando, conversando com mais gente, viajando, conhecendo, consumindo experiência acumulada real. Aí sabe o que acontece depois do entendi? Você cai no vale da angústia. Você não sabe aquilo direito. Aí vem alguém e fala que sabia mais que você, aí você fala, pô, mas eu não sabia desse jeito. Ou o relacionamento daquela pessoa é melhor do que o meu, ou porque a gente não entendeu nada do que está sendo exposto nas redes sociais, nas conversas. A gente quer dizer que a gente sabe tudo. Do Vale da Angústia, posso te falar, acabou ali. Porque você não vai conseguir ir para aquele ponto que é o ponto principal, onde está o horizonte, você vai ver todo mundo de outro jeito, que é o Planalto da Autonomia. Você só chega até autonomia na sua vida quando você sabe o que você significa, o que as coisas que você faz significam, e para isso você precisa entender de verdade, não só o já entendi. Não teria esse vale da angústia se a gente não tivesse essa humilde arrogância de achar que sabe tudo porque viu a opinião de alguém, por viu um post, porque nada... Vocês ficam aprendendo o tempo inteiro. Vocês não, todo mundo, eu também. Ficam aprendendo o tempo inteiro ali no... Eu adoro aprender de verdade. Então, e isso me dá muito prazer. Mas a hora que eu faço esse estudo, pego o seu post, que você fala muito bem ali sobre isso, já entendi, a gente tem expert de absolutamente nada hoje. Então, isso aqui é muito importante. Tirem foto, pulem daquela parte e mergulhem no Planalto da Autonomia com experiência real. Não é? A gente tem emburrecendo. No mundo de Instagram, a gente se acostumou com essa adrenalina, né? De ter tudo muito instantâneo. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba vivendo num mundo muito superficial. E o problema é quando a gente vive tudo isso que a gente falou que é importante, que dá sentido para a vida, né? As experiências, tudo com quem a gente convive. Imagina, você vai ter relacionamentos superficiais. Você vai ter relacionamentos instantâneos. Eu acho que tudo a gente precisa se aprofundar quando a gente quer ter algo
duradouro, né? E aí, voltando para o começo, quando você me apresentou e aquele vídeo que eu falo sobre legado, todos nós aqui que estamos aqui, a gente tem uma razão de existir, pelo menos nas minhas crenças, né? A gente está aqui por um motivo. E eu acho que a gente tem que descobrir qual que é essa nossa missão no mundo. E o que a gente faz e que vai deixar um impacto positivo e duradouro na vida de quem a gente atinge, convive, né, é o que vai fazer a gente deixar esse legado para o mundo. E você sabe que é muito triste esse modo que a gente está consumindo as coisas, né, os aprendizados todos, porque desde sempre a parte mais importante de tudo que a gente consumia não eram os 3 primeiros segundos, como a gente fala, os ganchos, o hook, que hoje é lá o que você está no Instagram, se você não parar nos 3 primeiros segundos, você não vê o resto do conteúdo. Os 3 primeiros segundos, ele faz, se você prestar atenção e gostar deles, que você assista os outros 30 segundos. Ok. Mas na vida inteira, os últimos 3 segundos eram os que faziam com que você lembrasse daquilo para sempre. Então, os 3 primeiros, você segura mais 30, mas os 3 últimos você segura 30 anos. Aqui era onde estava o conceito dos produtos, era onde se a Bayer é bom, o conceito terminava e transformava aquela marca em algo para sempre. E esse raciocínio não vem da propaganda, era a moral da história. Você contava lá a historinha, a fábula, e no final, qual a moral da história? Era o que seu pai perguntava para você, para ver se você entendeu a história. E a hora que você entendia aquilo, que eu tenho que guardar a comida, porque o inverno não sei o quê. Pô, beleza, a moral da história era essa. Era os últimos 3 segundos. Quando a gente assiste filme no cinema, se o final for ruim e o filme for espetacular, você vai falar, você nem perde tempo. O final é uma droga, cara, é um lixo, esquece. O filme inteiro era bom, mas os caras erraram no final. Mas a gente virou a turma do já entendi, gostei, não gostei, passa para frente. E isso fica muito ruim. A gente não consegue ter conversas no almoço, porque o nosso cérebro começa a se adaptar a prestar atenção nos 3, 8 segundos do que você está falando, depois você já esquece, não estou nem ouvindo mais o que você está falando, né? É triste. Mas, deixa eu falar desse negócio de dar significado e importância para as coisas e também da pandemia. Tem uma pergunta super interessante de um cara da Bahia que chama lípido amendoim. O lípido amendoim, cara super simples, lá, vendedor de amendoim. Mas ele percebeu que o significado de vender amendoim era um grande commodity ali, então ele começou a fazer amendoim cozido. E o diferencial dele fazer um amendoim ambulante, vendendo ali, né, estava na qualidade do amendoim. Então a Sara, até conversando com ele, falou, qual era a diferença? Ele falou, a diferença é a qualidade, meu amendoim é muito bom. Por quê? Porque eu seleciono os ruins e jogo. Quem que seleciona o ruim do amendoim? Bota lá e vende o amendoim. Não. Tinha um significado. E ela falou, tá, mas seleciona quanto ele? 30% eu jogo fora. Sobra 70%, então meu amendoim cozido é espetacular. Mas durante a pandemia, ele precisava se reinventar. E aí ele inventou o delivery do amendoim cozido. E aí ele precisou ampliar, enquanto todo mundo estava reduzindo, ele precisou ampliar para entregar mais. O Lip tem 17 funcionários hoje, ele virou uma empresa. E nesse alcance, a produtora da Ana Maria Braga, acho que estava lá, alguma coisa assim, comeu o amendoim cozido, que era espetacular, e levou para a Ana Maria. A Ana Maria fez um programa sobre o Lip do amendoim. Então é um grande aprendizado de significados, de reinvenção, a partir de um produto que a gente falaria, pô, quem vai ganhar dinheiro com amendoim? Para você ver, para mim, que você constrói a sua história a partir do nada. E para mim, ninguém nasce com nada. Ninguém começa do zero. Não existe. Você pode não ter nada, não ter na rua, mas se você conseguir ter um olhar para um amendoim no chão, você pode ter uma ideia, e a partir dessa ideia, se você conseguir dar um significado para aquilo, você transformar aquilo
no Límpido Amendoim. Vamos ver a pergunta desse querido. Eu sou Felipe Lima, criador da empresa Límpido Amendoim, tenho 17 colaboradores e estou caminhando ainda como empreendedor. E minha pergunta para a Sandra é: qual foi a dificuldade como mulher e a estratégia que você criou para transformar a Hope nesse fenômeno que é hoje? Quais desafios? Onde foram os grandes desafios? Olha, foram vários, mas primeiro, muito obrigada, Lipe. Olha, ele é novinho, né? E eu vou te falar que a minha história de sucesso na Hope é muito parecida com a dele no amendoim, porque é dar valor para um produto, né? Você dá significado para um produto que poderia ser uma commodity e vira um fenômeno, uma marca de 60 anos que ainda é relevante, ainda não, é a marca mais relevante do setor, a única marca do setor que tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Inacreditável. Cabeça de startup numa empresa tradicional de 60 anos, sabe? É esse mindset de você querer ressignificar o seu negócio todos os dias, trazer inovações, ser inquieto, curioso, para você trazer algo que agregue na vida das pessoas. Hoje a Hope não é mais só para mulheres. Aliás, tem um presente aqui para você. A Hope é para homens. A gente tem toda... E não é mais só lingerie. A Hope tem a moda íntima masculina, resort. Tem cuecas, pijamas, Hope Resort, a moda fitness esportiva, para os momentos ao sol, tem, enfim, todo um universo de produtos que a gente foi testando a elasticidade da marca para ver onde é que ela desempenha bem, onde é que a gente pode trazer significado para a vida das pessoas num produto que as pessoas usam todos os dias das suas vidas, em todos os momentos, em todas as fases da vida. Imagina que eu tô lá no primeiro sutiã da vida da menina, aí eu tô no primeiro date, eu tô no casamento, eu tô na maternidade, na maturidade, em todas essas fases, em todos esses momentos das vidas das pessoas, agora dos homens também, e em todas as versões que as pessoas têm, porque quem é mulher aqui na plateia sabe que a gente não é uma só, né? Ele perguntou se é difícil para uma mulher e tal. Gente, a gente tem dias que a gente só quer aquela coisa comfy, sabe? Tem dias que a gente é sexy, sensual, tem dias que a gente é a executiva, empoderada, que precisa lá e dar uma palestra. Os homens também, quando a gente fala principalmente da moda íntima, a gente mexe diretamente com a autoestima. Porque a verdade é de dentro para fora. Não adianta a gente querer transparecer, usar uma maquiagem para parecer algo que a gente não é. A gente tem que ser aquilo que a gente é. E isso fica muito transparente na vida de quem está na plateia ou convivendo com a gente, assistindo aquilo. E é isso que faz a diferença na vida das pessoas e na vida das marcas, dos produtos que a gente vende. Eu poderia falar a vida inteira aqui com você. Vou continuar falando a vida inteira porque eu sigo você e todo mundo deve seguir a Sandra. Muito legal as redes. Siga o marido dela também. Ernesto Chaio. Ele adora. Mas vai estar na dela. Toda quarta-feira eles postam lá. Mas deixa eu perguntar sobre o significado. A sua vida é muito legal. Você é muito legal. Assim, essa tua... Não é humildade, mas a simplicidade com que você fala de algo tão complexo como liderar uma empresa, maior referência, né, do seu segmento, tendo enfrentado, não frente a frente, o que seu pai construiu, mas enfrentado o medo de pegar algo que seu pai construiu e mostrar que você pensava diferente e vencido tudo isso. Então, é inacreditável estar na frente de uma pessoa como você aqui. Mas, quando você morrer e chegar no céu, o que você acha que Deus vai falar para você com tudo que você significou e o que você fez aqui? Ixi, que pergunta profunda, hein? Para mim, eu sei o que ele vai falar. Faz pensar na vida. O quê? Ele vai falar, entre e não dá um pio. Eu quero ouvir a sua voz.
Fica quieto. Fica quieto, lá no canto. Muito bom. Olha, eu tive agora mês passado na convenção de franqueados, a convenção dos 60 anos. A gente quis fazer algo especial, a gente levou todo mundo para o Ceará. A gente fez a nossa convenção lá, a gente levou pessoas da fábrica lá, então misturou franqueado, representante comercial antigo, representante comercial novo, franqueado, funcionários da fábrica. Foi muito legal. E uma hora, uma franqueada me puxou de lado. Falou, Sandra, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Ela mostrou uma tatuagem que ela fez no braço. O que estava escrito? Tastaldi. Hope. E eu já vi, tá? Eu já tive franqueados que tatuaram, franqueados não, funcionários da fábrica, não, a Hope mudou minha vida, então tá aqui, tatuei Hope. Mas escreveram lá Hope, assim, meio estilizado, porque é uma palavra bonita, né? Dá sentido pra vida. É incrível a palavra. Mas essa franqueada, a Fernanda, ela tatuou o logo da Hope. Aí eu falei, caramba, tatuou, não sai mais. Agora tem umas tecnologias, né, para tirar a tatuagem, mas fiquei pensando, poxa, o que faz uma pessoa tatuar para sempre o logo de uma marca no braço? O que você significa, o que faz. O que você significa. E eu pensei, poxa, minha marca significa tanto para ela, e ela me contou que ela abriu a loja e ela estava passando por um momento difícil na vida, ela estava se divorciando com uma filha pequena, e que a Hope trouxe sentido para a vida dela. E aí eu vi que é isso que traz sentido para a minha vida, poder impactar a vida de outras pessoas de uma maneira positiva, duradoura. É isso que me realiza, é isso que vai fazer com que eu deixe meu legado aqui nesse mundo. Bom, acho que com certeza Deus sabe disso. Se não soubesse, só mostra essa tatuagem, ele vai entender tudo. Tenho que agradecer demais por você ter vindo, pelo teu tempo, Fifo por ter feito a conexão. Eu acho que foi um dos papos mais... Eu estava mais animado para isso. É muito difícil achar um convidado que traduz o que eu falei no começo, e acho que você traduziu incrivelmente, milagrosamente bem. E... espero você em outros formatos que a gente vai Adorei te conhecer, viu? Adorei te conhecer, adorei conhecer a sua família e ganhei novos amigos para a vida. Deixa eu mostrar uma frase que eu acho que resume tudo isso aqui para essa turma, que é o seguinte: a vida passa a ter significado quando a gente decide significar tudo que a gente recebe dela. Sandra significou tudo que ela recebeu dela, e tudo que ela recebeu da vida está longe de ser a Hope. Foram outras coisas, outros valores, que depois casaram dela aplicar na Hope, mas ela poderia ter aplicado em qualquer lugar. Tá? Carreguem isso com vocês. Muito obrigado por terem vindo. Espero que esse encontro tenha feito você pensar um pouco sobre o significado que você tem dado para as coisas, para suas experiências, para os seus medos, para suas escolhas, para sua própria história. Porque no fim, a vida não ganha significado sozinha. A gente constrói esse significado vivendo, escolhendo, errando, aprendendo, se expondo, se permitindo mudar de ideia e se manifestando. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, me segue nas redes, entre para minha comunidade escaneando o QR Code aqui na tela. Lá eu compartilho muita coisa, muitas reflexões sobre a vida, negócios, escolhas, além de você poder receber o convite para participar ao vivo dos eventos no Teatro B32 e de outros encontros que eu faço. Você pode fazer o cadastro pela plataforma e depois baixar o aplicativo na Apple Store ou na Google Play para acompanhar tudo de maneira fácil por onde você quiser, celular, tablet, enfim. Obrigado por estar comigo em mais um Manifeste, e como eu sempre digo, daqui ninguém sai igual.